Ai, que dia mais estressante. Preciso comer alguma coisinha gostosa. Ai, eu acho que eu tenho um docinho aqui. Hum, hum, Ai, só um pedacinho. Ai, tô de dieta, cheguei a me babar. Ai, mas acho que eu tenho uma outra coisinha. Tem picolé. Hum, Ai, só um pedacinho. Ai, mais um pedacinho. Ai, Alguns momentos depois. Ai, sempre faço isso e nunca consigo resistir. Como é que eu vou ser saudável? Como é que eu vou ser magra se eu não paro de comer doce? Oh no, oh no, 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 no. Doce é bom demais, não é verdade? A maioria das pessoas gosta do sabor adocicado e isso não tem problema nenhum. O problema é quando o doce ele vem do açúcar em grande quantidade, com muita frequência, nos deixando viciados e descontrolados, o que gera um prejuízo, um malefício para a nossa saúde e acaba nos engordando. Infelizmente, o açúcar tem todo esse poder sobre nós. Já tem vários estudos comprovados mostrando que o açúcar ele ativa lá no nosso cérebro receptores de prazer, de euforia, da mesma forma que a cocaína faz. E é por isso que quando você tenta controlar o açúcar e você já tem esse vício instaurado no seu corpo, você tem períodos de abstinência onde você sente dor de cabeça, que você sente irritado. Mas fica tranquilo que no vídeo de hoje você vai aprender 8 dicas para conseguir controlar o vício pelo doce da sua vida. E não é para você parar de comer, tirar por completo da sua vida, mas você ter o controle, para você ditar as regras. Eu vou comer porque eu quero e não porque eu sou viciado nesse açúcar. Dica número 1. É fome ou é vontade de comer? Se você já está há várias horas sem comer nada, provavelmente isso é uma fome real. Se já está perto de uma refeição principal, do seu almoço, do seu jantar, prepara um bom prato. Serve-se de salada, verduras, legumes, uma boa fonte de proteína, um azeite de oliva, um carboidrato complexo ou até uma gordura extra, um abacate, umas castanhas. Com certeza isso vai te saciar e vai diminuir a sua vontade por doce. Se estiver perto de um lanche, tenha sempre lanches organizados, nutritivos, completos. Dicas boas: um iogurte com umas castanhas, um abacate com alguns ovos, uma pasta de amendoim, uma fruta, um whey protein. São fontes bem nutritivas, muitas delas até têm um sabor adocicadinho que vai com certeza te tirar esse impulso de ir lá e comer um açúcar. Mas se você acabou de fazer a sua refeição e deu 20, 30, até uma hora depois, e você começa a procurar alguma coisa para comer, você tá com uma vontade de comer um docinho, então isso é vontade de comer e não é fome. Ou você já tem como hábito comer um docinho de sobremesa depois da refeição, ou você está buscando um conforto emocional, um agradinho, ou você está se distraindo. Sim, a gente come também para se distrair. Então, se você percebe que isso está acontecendo com muita frequência, que está prejudicando a sua vida, antes de você comer no impulso, ir lá pegar o doce e comer, você para, pensa, dá uma respirada profunda, raciocina: por que eu tô comendo esse doce? Por que eu preciso desse doce? Eu tô com fome? Eu tô com vontade? Eu tô irritado? Eu tô feliz? Por quê? Garanto que se você fizer isso, a maioria das vezes você não vai recair ao impulso de comer doce, porque você vai dar tempo para o seu cérebro para ele perceber o que está acontecendo. Dica número 2: mantenha-se hidratado. Sim, por incrível que pareça, tomar água o suficiente, manter o nosso organismo bem hidratado, diminui a nossa fome e principalmente a vontade de comer carboidratos simples, que aí entra o açúcar, a farinha refinada. Isso acontece porque lá no nosso cérebro existe uma região chamada hipotálamo, que é responsável por controlar as sensações de saciedade, de fome, de sede. E como o corpo ele consegue retirar dos alimentos da água para somar a nossa hidratação, né, junto com os líquidos que a gente consome, muitas vezes esses impulsos dos líquidos e do alimento com água
confunde o hipotálamo. E aí ele sinaliza que você tem que comer mais para garantir a hidratação. O ideal é que você consuma água com bastante frequência, para que você não chegue ao estado de sentir sede e acabe confundindo isso com fome. Então, para você calcular aí a sua necessidade individualizada, faz um cálculo bem facinho. 40 vezes o seu peso em quilos. Então, por exemplo, 40 vezes 70 quilos, 2 litros e 800 de água. E aí você distribui essa água ao longo do seu dia. Se você é uma pessoa que não tem sede, que não tem essa prática boa de tomar água com frequência, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga tomar água. Carregue sempre uma garrafinha junto na sua bolsa, no seu carro, deixe em cima da mesa do seu escritório. E aí você visualiza essa garrafinha e toma ela, né? Não deixa ela ali parada, cheia o dia inteiro. Se você tem dificuldade de tomar água pura porque ela não tem sabor nenhum, você pode saborizar ela com coisas naturais. Usar um raminho de hortelã, um pauzinho de canela, um pouco de gengibre, ou uma rodelinha de laranja, uma rodelinha de limão, ou também usar a água com gás, né? É uma alternativa que vai te ajudar na hidratação. Você também pode experimentar baixar lá no seu celular aplicativos que te sinalizam, que te mandam um recado para você tomar água. E aí quando você vê aquele recado, você não ignora, como você faz com o Soneca. Você toma aquela água na hora, até você criar hábito. Aos poucos você vai sentindo sede e você vai tendo vontade de tomar água de forma natural. Dica número 3. Diminua a frequência que você come doce. E aqui vai entrar todo tipo de doce, mesmo os saudáveis, os fitness. Por que você precisa fazer isso? Quando você substitui o açúcar por adoçantes naturais, xilitol, eritritol, estévia, ou você usa mel, frutas secas, você continua estimulando o sabor doce. Você come o docinho, a sua língua identifica, docinho na parada, envia uma mensagem para o cérebro, e aí esse controle que você está tentando fazer de diminuir os impulsos pelos doces vai por água abaixo, você não consegue. Então, inicialmente, até as coisas saudáveis vão precisar ser controladas para que depois você consiga introduzir isso na sua dieta de forma saudável. Comece reduzindo 1 ou 2 doces que você tem já na sua rotina. Até mesmo escolha aqueles que você acredita que vai sentir menos falta. Faz isso durante uma semana, aí depois você tira mais um pouco, deixa seu corpo ir se acostumando com uma quantidade menor de açúcar. Quando você menos percebe, você está consumindo muito pouco ou quase nada e nem está sentindo falta. É claro que você vai retirar esse alimento e você tem que colocar outros alimentos nutritivos. Então eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu ensino como organizar uma alimentação bem equilibrada, saudável, e você pode dar uma olhadinha depois. Quarta dica: reduza o consumo de farináceos e de alimentos ultraprocessados. Muitos alimentos que vêm nos pacotinhos vêm recheados de açúcar escondido. A gente vê com os nomes, são nomes disfarçados: maltodextrose, xarope, glicose, frutose e vários outros. E esses alimentos, além deles terem açúcar, eles vêm com farinhas refinadas, com gorduras ruins, com realçadores de sabor, cheio de sódio, então faz muito mal para o nosso organismo, gera muito vício. Então, se a gente está controlando o açúcar, a gente tem que controlar esses alimentos porque eles vão gerar o mesmo impulso. Qual que é a diferença, né, e a semelhança entre o açúcar e a farinha branca? O açúcar, ele é doce porque ele tem uma molécula formada de 50% de glicose e 50% de frutose. Por ele ter frutose que ele tem esse sabor doce. E a farinha é formada de 100% de glicose, e por isso, né, que ela não é doce. Mas a glicose, a frutose, elas são carboidratos simples. Quando esses alimentos eles são digeridos, eles vão ser liberados para a corrente sanguínea em forma de glicose exclusivamente, e vai gerar uma liberação de insulina pelo nosso pâncreas, para que a insulina vá lá na corrente sanguínea, capture essa glicose para trazer ela para dentro da célula, porque quando a gente tem um teor muito alto de glicemia sanguínea, isso é ruim para a nossa saúde. Então o corpo entende isso e faz essa busca. Só que esse estímulo de insulina faz com que a gente tenha mais fome, mais ansiedade, mais vontade de comer esse mesmo tipo de carboidrato, porque vai dar uma energia muito rápida, e aí a gente entra num ciclo muito vicioso. Glicose, insulina, capturou, baixou glicose,
O corpo pede, a gente come de novo. E aí vai, aí a gente acaba ficando refém desse açúcar e dessas farinhas também. Dica número 5, tenha mais prazeres na sua vida. Quando você tem uma rotina muito estressante, você trabalha demais, você tem 1000 coisas para fazer, você está sempre no corre-corre, pode parar para perceber como você tem mais vontade de comer doce, de comer carboidrato, eu não tô certa. Isso tudo pode estar relacionado a uma baixa produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que é responsável por vários impulsos nervosos, por controlar o nosso humor, o nosso apetite, o nosso sono, deixar a gente melhor, né, com mais alto astral, mais de bem com a vida. E quando ela tá muito baixa, pode gerar vários problemas. A gente pode ficar mal-humorado, triste, deprimido. Então, se você fica muito dependente de buscar estímulo de insulina através dos alimentos, através dos açúcares, dos carboidratos refinados, que vão ter esse poder, como eu já expliquei antes, de estimular a liberação de serotonina de forma química, de forma forçada, você acaba precisando muito mais disso. Então, se você buscar organizar a sua rotina para ter momentos de prazer com outras coisas, separar um tempo para ler um livro, para se distrair com seu filho, com a sua esposa, viajar, assistir um filme, coisas que são mais relaxantes, que trazem prazer de forma natural, os seus níveis de serotonina eles vão subir e você vai ter um controle muito maior sobre o seu apetite, sobre o seu vício com açúcar. Essas dicas estão boas demais, não é verdade? Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal para você receber toda semana conteúdo para melhorar a sua qualidade de vida, para também te deixar em boa forma. Dica número 6, não compre doce. Não tenha um inimigo dentro de casa. Muita gente me fala, ai Nutri, eu compro um docinho para ter em casa, para oferecer para as visitas, ou eu compro para comer no final de semana, ou porque minha filha, porque o meu filho, porque o meu esposo come, e aí eu acabo tendo que ter essas coisas dentro de casa. Mas essas desculpas não colam aqui comigo. Olha só o que eu vou te dizer. Se você sabe que o açúcar não faz bem para você, por que você compra para oferecer para as visitas? Quando vem visita, prepara um bolo, pode ser um doce, mas um doce mais saudável, que você vai adoçar com adoçantes naturais, ou que você vai adoçar com frutas, ou prepara uma tábua de frios, uns ovos de codorna, uns queijos, uma azeitona, um tomatinho, umas frutas secas. Faz uma coisa que é gostosa, que é atrativa, mas que não é uma porcaria de açúcar. E com a sua família não é diferente. Não é porque a criança é superativa, que ela tá magrinha, que ela precisa comer açúcar. O açúcar é muito maléfico para a saúde de qualquer pessoa. E a criança ela tá formando o paladar quando ela é criança. Então, se você fica dando muito docinho, lá na frente, ela vai ter outros problemas, ela vai ter dificuldades que você tem hoje e que você poderia ter controlado se você tivesse oferecido outros sabores, reduzido a frequência dessa criança comer doce. Então, diminua. A criança é você que manda. Você negocia com ela, não vai mais comer, só final de semana, a gente vai reduzir por isso, por aquilo, porque não é saudável. A criança com certeza ela vai entender. E o seu marido, se ele não quiser, né, se ele tá na onda de comer açúcar, ele não tá nem aí, ele não tá preocupado com o que você quer, o que você não quer comer, você já começou várias vezes, diversas dietas, diversas tentativas e sempre desistia no meio do caminho, você vai chamar ele para a seguinte conversa. Amorzinho, vem aqui um pouquinho, eu preciso conversar com você. Olha só, eu tô assistindo um vídeo de uma Nutri bem legal e ela tá dando várias dicas para me ajudar a ter mais controle com o meu doce. Você sabe que é um grande problema para mim, que isso tem me atrapalhado na minha vida, que eu não consigo emagrecer por causa do doce. Então, a partir de hoje, eu resolvi que dessa vez eu vou fazer diferente e eu não vou mais comprar doce para ter dentro de casa, porque eu não consigo resistir. Se tem dentro de casa, qualquer coisa que acontece, se eu tô legal, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu sou chateada, eu vou buscar na comida, eu vou buscar no doce um prazer, uma distração. Então eu não tenho que ter esse inimigo dentro de casa, então eu vou parar de comprar. E se você não quiser me ajudar, se você quiser continuar comendo isso, eu quero que você não coma na minha frente, que você
coma escondido e que você esconda, que você ache um lugar dentro de casa que eu não saiba onde que vai ser, e de preferência que seja chaveado, porque você sabe que na loucura eu vou sair pela casa procurando tudo e eu vou achar esse chocolate, então tem que estar escondido as 7 chaves. Ah, eu posso contar contigo? É assim que você vai fazer, bem simples e problema resolvido. Quando vai bater aquela vontade de comer doce, não vai ter dentro de casa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que sair para o mercado, comprar, é um trabalho maior. Você tem mais tempo de pensar, você consegue controlar melhor. Entendeu? Vamos fazer? No final de semana, se você quer comer alguma coisa diferente, quer fazer um docinho, quer comer uma sobremesa, tudo bem, vá lá e compra uma sobremesa numa quantidade pequena para que vocês comam só naquele final de semana, que acabe ali, que não sobe para ficar comendo durante a semana. Você também pode fazer uma sobremesa, fazer um docinho com uma qualidade melhor lá no meu Instagram, que você pode me seguir aqui, ó. Eu posto várias receitas de doce que toda a sua família vai adorar, eu garanto. Dica número 7, cuide das bactérias que vivem no seu intestino. Lá no nosso intestino existem trilhões de bactérias. Existem as bactérias boas e as bactérias ruins. Quando a gente se alimenta de forma muito ruim, come muito açúcar, muito farináceo, muita gordura trans, a gente nutre as bactérias ruins. E essas bactérias ruins, elas dão mais fome, sinalizam mais vontade de comer açúcar, de comer farinha, elas diminuem a produção da sua serotonina, muito mesmo, então você acaba tendo muito mais descontrole. E as bactérias boas, elas são nutridas por alimentos de verdade, por verduras, legumes, frutas, raízes, proteínas. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir os alimentos que nutrem as bactérias ruins e alimentar os alimentos que nutrem as bactérias boas. Outra coisa que acontece é que o nosso intestino e o nosso cérebro, eles se comunicam. A gente tem um nervo que se chama nervo vago, que sai lá do intestino e vem até o cérebro. Então eles trocam informações. Então se você tá com o intestino muito ruim, né, muito inflamado, com essas bactérias ruins muito altas, o seu cérebro ele sente já. E aí então existe um poder muito maior sobre o seu descontrole de comer açúcar. Além disso, quando você tem essa disbiose, essa alteração de bactérias ruins no seu intestino, você fica suscetível a várias outras doenças. Baixa a sua imunidade, você tem risco maior de diabetes, de câncer, de hipertensão, você fica com o intestino distendido, cheia de gases, mais irritada, mais chateada, mais triste, tudo de ruim acontece. Então, tente controlar mais o açúcar, mais os farináceos, aumentar, né, o teor dos alimentos bons, das comidas de verdade. E você pode acessar esse outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre uma alimentação equilibrada que eu ensinei como que você pode organizar aí na sua vida. Então, para que você consiga mudar todo esse desequilíbrio das bactérias, você precisa ter um consumo mais baixo desses alimentos ruins, açúcares, farinhas, gorduras ruins, alimentos ultraprocessados de forma geral, aumentar o consumo de comida de verdade e também de alimentos fermentados, kefir, kombucha, chucrute, ou você pode também usar um suplemento de lactobacilos, comprar pronto ou fazer uma farmácia de manipulação. Dica número 8, durma bem. É normal que você tenha mais vontade de comer doce nos dias que você não dormiu bem. Isso acontece porque o seu corpo está cansado e ele desequilibra alguns hormônios no dia seguinte para buscar energia e para te manter em alerta para que você consiga realizar suas atividades. Os dois hormônios que são desequilibrados é o cortisol e a insulina. O cortisol, a gente conhece ele como hormônio do estresse, e quando ele não está em equilíbrio, que ele deveria então começar alto de manhã e gradualmente ir baixando ao longo do dia. Mas nesses dias que você não dormiu bem, ele vai se manter alto o dia inteiro. E aí você vai ficar muito irritado, mais compulsivo, buscando alguma coisinha a mais para comer. E a insulina é o hormônio que, quando ele está muito desequilibrado, pouco sensível, a gente fica com mais fome, a gente fica buscando energia mais rápida. E aí recaímos aos carboidratos simples, às farinhas, aos açúcares.
Por isso, sempre que possível, priorize o seu sonho, priorize a qualidade dele. Tente ir dormir sempre no mesmo horário, seu corpo ele gosta de rotina. Se você tem dificuldade para pegar no sono, tente fazer respirações profundas, colocar uma musiquinha lentinha, aquelas musiquinhas de meditação, ou você pode até colocar uma meditação guiada. Toma um chazinho relaxante, uma cidreira, uma camomila, uma erva doce. Você pode até conversar com a sua nutri para você colocar um fitoterápico em cápsula, uma melissa, uma passiflora, um GABA, vão te ajudar a trazer um sono mais tranquilo, até mesmo utilizar o hormônio do sono, a melatonina. Em alguns casos você tem uma produção muito baixa, ineficiente e o seu sono tá ruim por isso, você pode conversar com o seu médico para ver essa alternativa. Uma dica simples que eu dou para os meus pacientes é consumir entre 1 e 2 kiwis 1 hora antes de dormir. O kiwi, ele é rico em beta-caroteno, em vitamina C e também tem um estímulo da produção de serotonina. Isso vai fazer com que o sono fique melhor. Tem um estudo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você olhar depois, que analisou 24 adultos durante 4 semanas no consumo do kiwi, 2 unidades antes de dormir, e a conclusão desse estudo foi que as pessoas conseguiram dormir mais rapidamente, mais profundo, com mais qualidade e por mais tempo também. Se você se identificou aqui com essa mensagem, coloque em prática. Os primeiros 15 dias são os mais difíceis, porque seu corpo passa por um processo de detoxicação, de se acostumar a não ter esse açúcar tão frequente, às vezes tem aqueles efeitos de abstinência, você fica mais cansado, mais irritado, mas isso logo vai passar e você vai colher todos os benefícios de se livrar dessa compulsão pelo açúcar. E depois você vem aqui nos comentários e me conta como que você está se sentindo, quais foram os resultados que você adquiriu. Não esquece de curtir aqui esse vídeo para que o YouTube veja que é um conteúdo bom e espalhe para mais pessoas, para que elas também consigam se livrar dessa praga que é o açúcar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Toda terça tem vídeo novo aqui para você. Um beijo da Nutri e até a próxima!